E nós vamos falar agora sobre a questão do meio ambiente, toda essa pressão que o governo vem sofrendo, cobranças por parte de fundos internacionais, cobrança por parte de empresários aqui no Brasil, com medo de sanções. Teve a questão relacionada agora ao INPE. Nós vamos falar sobre isso tudo com o João Paulo Capobianco, que é biólogo, doutor em ciência ambiental, foi coordenador do Ministério do Meio Ambiente, do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia entre 2003 e 2008. João Paulo Capobianco, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Bom, nós estamos ouvindo o João Paulo bem baixo, vamos ver se a gente consegue Opa. melhorar a qualidade aí. João Paulo, eu queria uma avaliação sua sobre esse momento que o Brasil está enfrentando. Nós temos dados novamente piores em relação ao desmatamento, coincidindo com a cobrança, né? Houve troca de comando do INPE, mas uma carta recente de funcionários do INPE alertava para uma estrutura paralela do órgão. Hoje o Ministério da Ciência e Tecnologia deve até detalhar como é que está funcionando a nova estrutura, mas você acha que o Brasil está, de fato, num momento de piora em tudo que se refere ao meio ambiente? Não, isso não há a menor dúvida quanto a isso. Todos os sistemas que mapeiam e monitoram a evolução da degradação florestal no Brasil indicam isso. Recentemente, a SOS Mata Atlântica, junto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostrou que o ano passado a Mata Atlântica teve um aumento que não verificava há muitos anos, na faixa de 27%, que foi muito alto. Agora, na Amazônia, a situação é dramática. Todos os números mostram uma aceleração do desmatamento, e o desmatamento, neste momento, já é bem mais alto do que no período anterior. Só para lembrar, né, o desmatamento é medido de julho de um ano a... de agosto de um ano a julho do outro. 1º de agosto de um ano a 31 de julho do próximo ano. Então, nós tivemos o último dado do desmatamento, em dezembro do ano passado, mostrando que nós tínhamos atingido a faixa de 10 mil quilômetros quadrados, que era algo que nós não víamos há muitos anos. E este ano, no mês de junho, ainda faltando computar os dados de julho, nós já ultrapassamos essa cifra. Então, o desmatamento que será anunciado em novembro deste ano será maior, já é maior e será bem maior do que foi anunciado no ano passado. Inclusive o vice Mourão chegou a admitir essa possibilidade de uma piora dos indicadores, porque ele sabe as prévias que estão sendo apresentadas. Agora a gente tem algumas declarações bastante estranhas. O ministro Paulo Guedes, por exemplo, pedindo ajuda internacional no controle do desmatamento. Nós tivemos já problemas com fundos, como o Fundo da Amazônia, que destinava recursos exatamente para a preservação, se questionou a destinação dos recursos. O governo brasileiro queria assumir a independência em relação ao gerenciamento das verbas, que na verdade eram destinadas especificamente para a preservação, não é? Olha, essa questão realmente é paradoxal, né? O Brasil dispunha de fundo de apoio à ação da Amazônia já criado na história do planeta. Isso foi uma conquista do governo de 2008, isso foi obtido, conseguiu aprovar, nós tivemos uma doação de US$ 1 bilhão a fundo perdido, ou seja, não foi empréstimo, foi uma doação, e o governo atual simplesmente paralisou o fundo e ameaçou modificar totalmente o modelo de gestão, contrariando o acordo celebrado entre o governo brasileiro e outros governos doadores, que levou à paralisia. Então, na verdade, nós jogamos no lixo o recurso que já estava disponível para a proteção da Amazônia, recurso esse, em sua grande maioria, destinada aos próprios órgãos de governo, seja o governo federal, seja o governo estaduais e alguns governos municipais. E, ao paralisar esse investimento de recursos que já estavam garantidos, nós criamos um enorme problema com relação à diplomacia internacional. E agora não temos, será muito difícil, digamos assim, convencer novas doações. Primeiro porque nós rasgamos, digamos assim, um contrato que estava em vigor. Segundo porque, com a aceleração do desmatamento, as doações naturalmente serão menores, porque os países estão comprometidos em colaborar desde que haja efetiva ação de redução do desmatamento, que não está ocorrendo. Então, é
surpreendente que o ministro Paulo Guedes, nesse momento, fale isso, revela um desconhecimento completo da situação, tanto do desmatamento como das relações internacionais que permitem a transferência de recursos para o Brasil. Agora, eu falava da pressão dos fundos estrangeiros que trazem dinheiro para o Brasil, não apenas para a preservação ambiental, são investidores mesmo. Eu falava da pressão dos empresários aqui e hoje também foi divulgado um documento assinado por ex-ministros e ex-presidentes do Banco Central que dizem que a recuperação econômica do país deve levar em conta a preservação ambiental e a responsabilidade social. Entre outros, está assinado por Pedro Malan, Fernando Henrique Cardoso, Henrique Meirelles, Joaquim Levy, Zélia Cardoso de Mello, além dos ex-presidentes do Banco Central, Armínio Fraga, Gustavo Loyola, Pércio Arida e Ilan Goldfein. Então a gente vê que todos ex-integrantes aí de equipe econômica, dirigentes, estão cobrando um posicionamento do governo também em relação ao meio ambiente. Eu queria aproveitar para saber, na sua avaliação, o que de mais nocivo foi feito que estimulou essa situação que nós temos hoje. Olha, a nossa experiência no controle do desmatamento, que aliás foi muito bem sucedida, é sempre importante lembrar e registrar que no período de 2004 a 2012, o Brasil conseguiu o maior feito registrado na história em termos de redução do desmatamento. O desmatamento caiu de forma consistente, constante ao longo dos anos, chegando em 2012 ao menor patamar identificado na faixa de 4 mil quilômetros quadrados, desde que o INPE iniciou o monitoramento em 1988. Ou seja, o Brasil adquiriu competência, capacidade e demonstrou que é possível reduzir o desmatamento. Agora, um elemento fundamental para isso foi a postura do governo, a sinalização do governo. Numa região de fronteira como a Amazônia, isto tem um peso enorme. As pessoas, ao perceberem que estão sendo monitoradas e que serão cobradas caso descumpram a lei, mudam de postura. Quando você inverte isso, como aconteceu no atual governo, e você sinaliza que não haverá fiscalização, que não haverá punição, e que a legislação ambiental não deve ser respeitada porque é considerada excessiva pelo próprio governo, isso estimula forças locais a agirem de forma ilegal, criando essa enorme confusão do ponto de vista ambiental, com danos enormes para o meio ambiente, para as populações locais, para as comunidades indígenas e populações tradicionais, e, ao mesmo tempo, estimulando a grilagem, a invasão de terra pública para a futura regularização e, com isso, você ganhar muito dinheiro, porque, afinal de contas, se apropria de uma terra que você não paga nada por ela e depois vende no mercado a preços altos depois de desmatado. Então, o principal fator aí é a sinalização do governo e, ao mesmo tempo, a retirada da ação de comando e controle, juntamente com uma inação do ponto de vista de implementação de alternativas econômicas concretas. Ou seja, o governo fez tudo errado. Ele pegou uma experiência exitosa e paralisou. Pegou um fundo, que era o Fundo Amazônia, com recursos e paralisou. E sinalizou para as pessoas na região que não haveria punição para aqueles que agissem ilegalmente. Portanto, realmente criou-se uma tempestade perfeita na Amazônia. E nós tivemos, inclusive, aquela fala do ministro do Meio Ambiente na reunião ministerial, naquele polêmico vídeo que foi divulgado, né, que trouxe implicações, inclusive legais, para alguns ministros, dele falar em passar uma boiada. A gente vê que, desde o início, houve uma disposição na flexibilização de determinadas regras, teve aquela discussão sobre a regularização de terras que já tinham sido invadidas, e o que se tem de concreto é que houve até um estímulo à grilagem exatamente por causa dessa possibilidade de regularização. E é uma situação que ainda está em andamento, né? Exatamente. E aí nós vemos a situação que o governo não quer encarar de frente, que é o fato de que a sociedade planetária, aí, realmente internacional também, ela não quer mais o desmatamento nessa proporção, não aceita a destruição e a perda dos direitos indígenas, a agressão às comunidades nacionais indígenas,
são elementos que já passaram. Quer dizer, o consumidor ele não aceita isso e ele cobra das empresas nos seus países, na Europa, por exemplo, cobra atitudes. Mas os investidores cobram daqueles fundos que gerenciam recursos que o dinheiro deles está indo para o lado correto da história, não para o lado negro da história. Infelizmente, o Brasil se mostra não apenas incompetente para reverter o problema, mas ele advoga e publiciza uma posição a favor da degradação. Realmente é praticamente impossível que fundos sérios e importadores sérios continuem trabalhando com o Brasil como vinham trabalhando antes. Esse é um fator que o governo tem que encarar. E agora, recentemente, o ministro do Meio Ambiente deu uma entrevista longa a um dos jornais importantes do Brasil, dizendo que iria à Europa esclarecer as empresas e os fundos sobre o problema da Amazônia. Olha, desculpe, não é o caso de Europa, é o caso de fazer a lição de casa. Nós temos competência, o Brasil mostrou que é capaz de controlar o desmatamento, nós temos que pôr em prática o plano de prevenção e controle do desmatamento, que foi desativado no atual governo. Não basta fazer viagens para fazer declarações bonitas. É preciso agir, controlar o desmatamento, reverter as queimadas e mostrar com dados objetivos, acompanhados pelos satélites, de que nós estamos controlando a situação. Somente isso irá permitir o retorno de uma relação mais positiva, seja com os investidores, seja com os importadores dos nossos produtos do agronegócio. Perfeito. Nós ouvimos o João Paulo Capobianco, que é biólogo, doutor em ciência ambiental e ex-coordenador do Ministério do Meio Ambiente, do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. João Paulo Capobianco, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado a você, boa tarde a todos.